Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que esse vídeo vai chegar até você, mas eu sou Rodolfo Judício, técnico de enfermagem. Eu sou amigo da Rose, trabalho no Hospital Moriá, em Moema, São Paulo, tá? Eu tenho 12 anos de enfermagem e vim aqui passar um pouquinho da experiência que eu tenho para vocês em relação à situação que estamos vivendo no momento e ao Covid, tá? Então eu tenho 13 perguntas aqui para responder para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Vamos lá, na primeira pergunta então. Como está sendo o combate a esse vírus estando na linha de frente e qual a maior dificuldade no seu ponto de vista? Bom, está sendo difícil, né? Uma situação muito delicada para a gente que trabalha na área da saúde. E pegou todo mundo de surpresa, então todo dia a gente adere a alguma coisa nova, é um cuidado novo, é um protocolo novo que acontece, então a gente tem que ficar atento. E a maior dificuldade nisso tudo é a situação do momento, né? Onde pessoas infelizmente são internadas por essa doença e graças a Deus no hospital onde eu trabalho nenhuma morte por Covid, mas aonde eu escuto está tendo algumas mortes, algumas perdas, e isso tem sido muito triste. A situação toda, né, tem sido muito triste. Acho que não só o profissional da saúde, mas como um todo, né, como o ser humano, as pessoas que prezam pelo bem das outras. Então tem sido muito difícil, pegou todo mundo de surpresa em relação à enfermagem para o enfrentamento disso, no meu ponto de vista, é que do lado do aspecto humano da coisa está sendo muito difícil mesmo para enfrentar essa doença e toda essa situação que estamos vivendo nesse momento, tá bom? 2. Já presenciaram algum caso onde o paciente pegou Covid-19, se tratou e depois foi contaminado novamente? Olha, no Moriá, onde eu trabalho, não, tá? Já ouvi de profissionais que se contaminaram com a doença, que foram infectados com a doença, após os 14 dias, fizeram um teste para voltar ao trabalho e ainda estavam positivados com Covid-19. Porém, o período de transmissão dessa pessoa passou, então ela pôde voltar ao trabalho mesmo positivado, tá bom? Sem sinais e sintomas, é claro. Mas doente internado, não vi ainda. O coronavírus é o tipo de doença que dá imunização, como sarampo, e não volta a ter? Bom, isso é o que todos falam, né? Que a sociedade ela precisa de 60%, 70% para se imunizar da doença sem o tratamento de vacinas. Mas não temos a certeza. Tem estudos que falam que até o fim do ano vai ter 30 mutações desse vírus. Então, é algo meio complexo de se falar nesse momento. Eu espero sim, viu, que seja igual o sarampo, que a gente pega a doença e imunize, que não aconteça nada e que não temos nenhum problema maior em relação a isso, tá bom? A informação que se tem agora é que a sociedade precisa se imunizar. E como que ela vai se imunizar se não tem vacina? Infectando com a doença, tá bom? E que não aconteça nada de mais grave nisso tudo. Como está o seu psicológico em relação ao combate do coronavírus? Bom, o psicológico agora está tranquilo. No começo foi muito difícil quando surgiu, quando teve um pico um pouco maior no hospital, muita coisa mudando, você se adaptando a algumas mudanças de paramentação, de formas de entrar no quarto, higiene, e todo mundo em cima, diretoria, uma cobrança muito grande. Então isso tudo no começo afetou mais, agora estamos um pouco mais acostumados com o combate, né, dentro do hospital e ainda nos adaptando a algumas mudanças, tá bom? E o psicológico, ele no começo abalou um pouquinho, mas agora a gente vai endireitando o caminho. Afinal, o profissional da saúde, ele é diariamente testado o seu psicológico em relação ao trabalho. Então, você tem que ter um psicológico firme, forte e tem que ter força, principalmente força nos momentos difíceis, tá? Para ter o combate e um combate com sucesso em relação a essa pandemia, tá bom? Então, o psicológico tá ok. Bonitinho. A Rose sabe. 5.
O coronavírus pode afetar o cérebro, como por exemplo, ocasionar um AVE, que é acidente vascular encefálico, ou AVC, acidente vascular cerebral. O termo mais novo, eles usam AVE. Bom, não tenho visto falar. Ouvi falar em alguns hospitais sobre protocolos de AVC em pacientes de Covid-19. Não são todos os lugares que estão aderindo, por exemplo, Moriá ainda não, tá? Então, eu acho que a preocupação maior agora é como tratar o pulmão e não deixar com que isso alastre para o pulmão e que deixe de uma forma grave para que não tenha mais tratamento ou que seja muito mais difícil o tratamento do pulmão, tá? Mas em relação ao cérebro, não. E cuidados com o coração, sim, por conta da hidroxicloroquina, tá? Em alguns pacientes ela dá uma alteração cardíaca, por isso é feito um controle cardíaco dentro do hospital, tá bom? O Moriá ele faz um controle diário de eletrocardiograma em pacientes que fazem uso de hidroxicloroquina, tá? Mas do cérebro, não. Deve ter algum tipo de limpeza específica no ambiente casa quando volta do hospital com alta de coronavírus? Olha, quando você já teve a alta, a limpeza que você tem que manter é a limpeza normal do dia a dia, tomar um banho, lavar a roupa. Se você tem pessoas que de alto risco dentro de casa, você procura separar a sua roupa do ambiente dessa mesma pessoa, procura até falar, porque a hora é de distanciamento social, tá? Então você mantém ali uma certa distância, principalmente, aliás, se tiver pessoas de risco dentro de casa, você não deve nem olhar para a cara dessa pessoa, tá? Quanto mais misturar a roupa sua com alguma sapato, meia, com qualquer outra coisa com essa pessoa que tem risco ou que pode vir a ter algum risco muito grande dentro de casa. Então, cuidado básico, uma atenção um pouco maior se você tem alguma pessoa que você sabe que é de risco dentro de casa, tá? No caso, idosos, pessoas com doenças pré-existentes, tem algumas comorbidades, então essas pessoas aí você tem que ter um olharzinho um pouquinho melhor na hora de se prevenir e manter um cuidado de limpeza dentro da sua casa e com você, tá? 7. Quais os cuidados com pacientes que estão na UTI por coronavírus? Olha, não tem muita diferença